Na aula de hoje, iremos estudar máximo divisor comum, também conhecido como MDC, né? Então a gente começa com a seguinte situação. Uma loja vai distribuir igualmente 30 chaveiros e 20 camisas para um grupo de clientes, sabendo que nessa distribuição não devem sobrar chaveiros nem camisas. Qual é o número máximo de clientes que pode ter nesse grupo, tá? Então, uma loja vai distribuir 30 chaveiros e 20 camisas para um grupo de clientes, né? Sabe que nessa distribuição não deve sobrar chaveiro nem camiseta. Não pode sobrar chaveiro nem camisa. Ou seja, a quantidade de clientes aí é um divisor tanto de 30 quanto de 20, tá? Porque não vai sobrar nada. Eu vou dividir 30 por um número sem ter resto. Vou dividir 20 por um número sem ter resto. Eu quero saber, na verdade, um divisor comum de 30 e de 20. Mas não é qualquer divisor comum. Eu quero o máximo. Quero o máximo. Eu quero o número máximo de clientes atendidos. Então esse divisor tem que ser o maior divisor comum de 30 e 20. Então isso a gente pode fazer o seguinte, a gente pode listar os divisores de 30 e listar os divisores de 20. Vamos lá, divisores de 30 a gente tem o 1, o 2, o 3, o 5, o 6. São esses números que dão para dividir o 30, né? São números que dividem o 30 sem deixar resto. 5 vezes 30, 5 vezes 6 dá 30. Então, o próximo divisor aqui vai ser 3 vezes algum número. 3 vezes 10. 2 vezes algum número, 2 vezes 15. E 1 vezes 30. Então, tá aqui os divisores de 30. Vamos ver os divisores de 20. Divisores de 20 sempre começa com 1, é o divisor universal. 20 também divide por 2. 20 divide por 4. E 20 divide por 5. 4 vezes 5 é 20. 2 vezes quanto dá 20? 2 vezes 10. Né? E 20 vezes 1 dá 20. Então, está aqui. Divisores de 30, divisores de 20. Vamos ver aqueles divisores que são comuns a 30 e 20. Aqueles que estão em 30 e 20 também. Divisores comuns. Quem são os divisores comuns? Vamos lá. A gente tem o 1, o 2, o 5, né? E o 10. 1, 2, 5 e 10 são os divisores comuns a 20 e a 30. Só que eu quero descobrir o máximo, eu quero o máximo de clientes atendidos. Então, o máximo tem que ser quem? Tem que ser 10. Então, o número de clientes nessa loja é 10 clientes, tá? Então, eu vou distribuir 30 chaveiros e 20 camisetas para um total de 10 clientes, ok? Então, essa é a resposta desse meu problema. Então, eu peguei uma situação que eu vou distribuir 30 chaveiros e 20 camisetas para um certo número de clientes e eu quero que esse número seja o maior possível, seja o máximo, o número máximo. Então, isso aqui é um exemplo claro de máximo divisor comum. E o máximo divisor comum de dois ou mais números inteiros é o maior número que é divisor comum desses números. Então tá na cara o que é máximo divisor comum, né? É o maior divisor comum a dois números. Se eu quero saber se eu tenho dois ou mais números, o máximo divisor comum vai ser o maior número que divide simultaneamente esses meus números. Então aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Máximo divisor comum de 18 e 42. Então tu lista os divisores de 18. Quem são os divisores de 18? Divisores de 18 a gente tem o 1, a gente tem o 2, a gente tem o 3, a gente tem o 6. 6 vezes 3 é 18. 2 vezes 9 é 18 e 1 vezes 18, 18. Divisores de 42. Vamos lá listar eles. Quem são os divisores de 42?
A gente tem o 1, sempre o 1 aparece. 2, né? 2 dividido por 42. 42 dividido 2. 3, 6. Qual o próximo? 7 divide 42? Divide também. Então, 7. 8 divide? Será que dá para dividir 8 por 42? Não dá. 9? Não dá. 10? Não dá. Ó, 6 vezes 7 é 42. 3 vezes quanto dá 42? 3 vezes 14, né? 3 vezes 14, 42. 2 vezes quanto dá 42? 2 vezes 21. E 1 vezes quanto dá 42? 1 vezes 42. Então, está aqui os divisores de 42. Eu quero saber o máximo divisor comum. Então, eu vou marcar aqui quem são os divisores comuns de 42. Os divisores comuns de 18 e 42. Temos 1, 2, 3, 6 e parou, né? Não tem mais nenhum. Então, o máximo divisor comum vai ser justamente o 6. É aquele número que divide tanto 18 como 42 ao mesmo tempo. Façamos agora o máximo divisor comum de 12 e 25. Então, vamos listar aqui os divisores de 12. Quem são os divisores de 12? A gente tem 1, 2, 3, 4, 6 e 12. E quem são os divisores de 25? Divisores de 25 são 1, 2 não dá, 3 não dá, 5 e o próprio 25. Tem poucos divisores comuns o 25, tá? 1, 5 e 25, né? Quem é os divisores comuns de 12 e 25? Quem são? A gente tem 1 e mais nenhum, né? Então, o máximo divisor comum de 12 e 25 é o próprio 1. Quando isso acontece, gente, quando o máximo divisor comum é o próprio 1, a gente diz o seguinte, que esses números são primos entre si. 12 e 25 são primos entre si. Por que são primos entre si? Porque o máximo divisor comum deles é 1. Então, eles são considerados números primos entre si. Então, a gente viu um método de determinar o máximo divisor comum, né? Lista os divisores dos números e observa aqueles que o maior divisor que divide os dois ao mesmo tempo, né? Tem um outro método, que é o método do algoritmo de Euclides, ou o método das divisões sucessivas. Então, vamos lá. Determine o máximo divisor comum de 60 e 36. Esse método consiste no seguinte, tu constrói essa malha aí. Aqui no meio, tu coloca primeiro o maior número e depois o menor, 636. Aqui em cima, ó, vai ficar o quociente das divisões, o resultado das divisões. E aqui embaixo vai ficar o resto das divisões, tá? Então, tu vai fazer divisões sucessivas. Primeiro, tu faz 60 dividido por 36, coloca o resultado aqui em cima, que é 1. 1 vezes 36, 36. Sobra quanto? Sobra 24. Então, tu coloca o resto aqui embaixo, tá? Esse resto que está aqui embaixo, tu vai passar para o lado do 36. E tu vai fazer a divisão de 36 por 24 agora. 36 dividido por 24 também dá 1, ok? 1 vezes 24, 24 para 36, resta 12. Então, tu coloca o resto aqui embaixo. Passa esse 12 para o lado do 24 e vai dividir agora 24 por 12. Dividir 24 por 12, isso dá 2. 2 vezes 12, 24, para 24, 0. Quando chegar aqui no zero, quando o resto for zero, tu para a tua divisão. E a conclusão que tu tira é a seguinte, que o último valor aqui, ó, o 12, é justamente o teu máximo divisor comum, ok? Então, o máximo divisor comum entre 60 e 36 é 12. Um algoritmo bem interessante, né? O algoritmo das divisões sucessíveis. É bem legal, bem útil, tá?
Passando adiante, a gente também tem o algoritmo da decomposição em fatores primos. Lembra da última aula que eu falei um pouquinho sobre decomposição de fatores primos? Eu disse que todo número inteiro pode ser escrito como um produto de fatores primos. E existe uma técnica de você decompor o número em fatores primos. Então, vamos usar isso agora. Ele diz o seguinte, ó, o máximo divisor comum será o produto dos fatores primos comuns de menor expoente. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui é determinar os fatores primos de 24 e de 90. Então, vamos fazer as divisões, né? 24 dá para dividir por 2, e o resultado é 12. 12 dividido por 2 dá 6. 6 divide por 3, né? E por 2 também, perdão. 6 dá para dividir por 2, né? Que dá 3. E, além disso, 3 divide por 3 e dá 1. Então, tu vai ter 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo, vezes 3. Então, a fatoração de 24 é 2 ao cubo vezes 3. Vamos fazer agora de 90. 90 dá para dividir por 2 também. O resultado é 45. 45 divide por 2. Divide por 2 não, perdão. Divide por 3. 45 divide por 3. Resultado é 9. 9 não. Resultado é 15. 15 também divide por 3. Resultado dá 5. E 5 só divide por 5. Resultado 1. Ok. Então, a decomposição aqui vai ser 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Ok? Feito isso, tu vai observar o seguinte, tu vai observar que o máximo divisor comum, ou seja, o MDC entre 24 e 90 vai ser quem? Vai ser o produto, ou seja, a multiplicação dos fatores primos comuns, ou seja, aqueles fatores primos que estão nas duas decomposições ao mesmo tempo, só que tu vai pegar o de menor expoente. Tu vai pegar o de menor expoente, ok? Então, aqui, ó, comum, tu tem o seguinte, tu tem o 2 aqui, tu tem o 3 e tem o 3. Então, comuns aqui, a gente tem o 2 e o 3, são os números primos comuns. Tu vai pegar aqueles de menor expoente. Começa pelo 2. Na decomposição do 24, o 2 tem expoente 3. Na decomposição 90, o 2 tem expoente 1. Tu vai pegar aquele de expoente 1. Então, menor expoente, tá? Na decomposição do 24, o 3 tem expoente 1. Na decomposição do 90, o 3 tem expoente 2. Tu vai pegar o que tem expoente 1, que é o que tem expoente menor, tá? O que tem menor expoente. Conclusão, 3 vezes 2, ou 2 vezes 3, 6. Acabou. O máximo divisor comum entre 90 e 24 é 6. Ok? Bem interessante essa questão, né? Bem interessante mesmo. Questão 1. Patrícia possui 48 flores amarelas, 60 flores rosas e 72 flores vermelhas. E precisa fazer arranjos de maneira que todos os arranjos tenham a mesma quantidade de flores amarelas, a mesma quantidade de flores vermelhas e a mesma quantidade de flores rosas. Quantas flores cada arranjo possuirá, se a quantidade de arranjos deve ser a menor possível e todas as flores sejam utilizadas? Bom, eu quero utilizar todas as flores para enfeitar os meus arranjos, né? E eu quero que a quantidade de arranjos seja a menor possível. Menor quantidade de arranjos possível. Então, eu tenho que dividir essa quantidade de flores pelo maior divisor comum entre elas. Por quê? Quando eu divido pelo maior divisor comum, significa que a quantidade de arranjos vai ser a menor possível, né? E além disso, esse número tem que ser divisor comum de 48, de 60 e de 72. Por quê? Porque eu quero utilizar todas as flores. Quero utilizar todas as flores. Então, vamos lá. Então, o que a gente quer calcular aqui, na verdade, é o máximo divisor comum de quem? 48, 60 e 72.
Então, como é que a gente faz isso? Bom, a gente pode fazer ou listar os divisores desses números e observar aqueles que são comuns, ou a gente pode fazer pelo método da decomposição, né? Vamos decompor os números. Então, quero calcular o MDC de quem? Lembra? 48, 60 e 72. 48, 60 e 72. Quero esse MDC aqui. Vamos decompor primeiro 48. Façamos isso. 48 divide por 2, né? 48 por 2 dá 24. 24 também divide por 2, que dá 12. 12 divide por 2 dá 6. 6 divide por 2, 3. E 3 por 3, 1. Então, a gente tem 2 elevado a 4 vezes 3. Ok. Façamos agora a decomposição de 60. 60 divide por 2, dá 30. 30 divide por 2, dá 15. 15 divide por 3, dá 5. E 5 só divide por 5, que dá 1. Decomposição de 60, 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5. Vamos decompor agora o 72. 72 divide por 2, que dá 36. 36 por 2 dá 18. 18 por 2, 9. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Decomposição de 72 é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Ok. Então, agora tu vai pegar aqueles elementos que são comuns, aqueles números primos, aqueles fatores primos que são comuns a todas as decomposições. Então, a gente tem o 2 na decomposição do 48, o 2 na decomposição do 60 e o 2 na decomposição do 72. Então, o 2 está aqui, ó. O 2 está no meu MDC. Agora, vai observar quem tem o menor expoente. O expoente aqui é 4. Ó, o expoente aqui é 4. O expoente do 2 aqui na decomposição de 60 é 2. E aqui o expoente é 3. Ó. Então, a gente tem que pegar aquele de menor expoente. O de menor expoente é o de 60. Então, vai ser 2 ao quadrado. Vezes quem? O 3 aparece na decomposição do 48, aparece na decomposição do 60 e aparece na decomposição do 72. Então, 3 é comum às 3 decomposições. Então, ele vai lá. Ele vai estar no meu MDC. Ok? 3. Vamos olhar o expoente. O expoente aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 2. Esse expoente aqui é maior. A gente quer o de menor expoente. Então, vamos pegar o que tem expoente 1. Ok. Agora, o 5 ele só aparece na decomposição de 60, então não vai aparecer no meu máximo divisor comum. Então, o máximo divisor comum é 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado, 4 vezes 3 dá 12. Então, são 12 arranjos de flores. Ok? 12 arranjos de flores. E ele quer saber a quantidade de flores, né? Ele quer saber a quantidade de flores. Vamos voltar. O MDC deu 12. E, ó, a resposta que ele quer é a seguinte. Quantas flores cada arranjo possuirá se a quantidade de flores deve ser a menor possível e todas as flores devem ser utilizadas? Então, basicamente, o que tu vai fazer é o seguinte. Tu vai dividir 48 por 12, 60 por 12 e 72 por 12. Então, eu vou utilizar, na verdade, ó, 48 dividido por 12 dá 4, né? Então, são 4 flores amarelas. 60 por 12 dá 5 flores rosas. E, além disso, 72 por 12 dá 6 flores vermelhas. Ao todo, 4 mais 5 mais 6 são 15 flores que eu vou utilizar. 15 flores. Então, essa é a resposta, né? Ele quer saber quantas flores cada arranjo possuirá. Cada arranjo possuirá 15 flores, né? Então, tá aí. Essa foi a aula de hoje sobre MDC.